Bom, nós fizemos um projeto utilizando o sistema SCADA para automatização dessa bancada separadora de peças. Nós temos aqui 4 tipos de peças, sendo 3 delas de metal e uma de plástico. As 3 de metal elas têm tamanhos diferentes, sendo pequena, média e grande. A ideia básica do projeto é que, colocando a peça na esteira, o sistema consiga detectar o tamanho e o tipo da peça e, dessa forma, ele separa, sendo no primeiro slot a peça pequena, no segundo slot a peça média e no terceiro slot a peça grande e no quarto slot a peça de plástico. Ele faz essa separação através de vários sensores que estão dispostos aqui no início da esteira, sendo um capacitivo que detecta tanto peça de metal quanto de plástico, um indutivo que detecta apenas de metal, 3 sensores refletivos que detectam o tamanho da peça, sendo esse aqui para médio, pequeno e grande, e depois de fazer essa separação das peças, ele é enviado um sinal para 3 atuadores que vão avançar à medida que a peça chega próximo ao slot. Aqui a conexão é feita por um CLP e aqui estão os conectores para cada sensor e para cada válvula. Aqui tem uma válvula de ar comprimido porque os atuadores são acionados através dessas válvulas de ar. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco do funcionamento da planta. Aqui no supervisório a gente consegue ligar ela. Então agora a gente vai ligar ela. Eu vou começar colocando a peça vermelha, que é a peça pequena. Agora eu vou colocar a peça média, que é a peça verde. Agora a peça azul, que é a peça maior. Por fim, a gente vai colocar a peça de plástico. Bom, agora a gente vai simular quando ela atinge o número máximo de peças em cada slot. Então a gente vai colocar aqui. Observe aqui no supervisório que a contagem está aumentando. Aqui no supervisório a gente consegue ver que, como ela atingiu o número máximo de peças, que são 5, a gente recebe um alerta mandando esvaziar o slot. Bom, então aqui explicando mais detalhadamente o nosso sistema supervisório, a gente tem aqui as informações dos sensores, os sensores das plantas correspondentes aqui, e aqui a gente tem a contagem de peças. Conforme a nossa simulação aqui, nós temos 4 peças no slot 1, uma peça no slot 2, uma peça no slot 3 e uma peça de plástico no quarto slot. Então, agora a gente vai simular como se o slot tivesse sido cheio, com 5 peças. E vai soar um alarme dizendo que o slot está cheio e que vamos ter que resetar para poder esvaziar o slot. Então, aqui o slot 1 se encheu e aqui soou um alarme dizendo que o slot 1 está cheio, esvaziar o slot. Basicamente, a gente tem que esvaziar o slot manualmente e clicar lá para que a gente reconhecer o alarme, né? Clicando lá, a gente vai fazer com que esse alarme suba. Então, é basicamente isso. Então, e como que funciona a máquina de estados do nosso sistema, né? Aqui a gente tem o estado 0, né? Que a gente consegue entrar nele pelo run, que é do CLP, né? Que é uma borda de subida, ou o BD. Então, quando a gente aperta o BD do nosso sistema, que é o botão desliga, ele entra aqui no estado 0. E aí as contagens são zeradas, né? E quando a gente aperta o BL e não aperta o BD, né? Como o BD é um botão normalmente fechado, e o BL é um botão normalmente aberto, então quando a gente aperta o BL, a gente vai para o estado 1. Indo para o estado 1, a gente tem que ativar o motor já da esteira e ativa o V4. O V4 é para manter o terceiro atuador no estado recuado, né?
Aí aqui a gente tem, se o sensor detectar alguma coisa, sensor indutivo ou capacitivo, a gente seta esse MT1, que é a memória do temporizador 1, e aí depois de 2 segundos vai ativar o T1. Depois de ativar o T1, né, a gente tem essas três opções aqui. Só que, porém, para ativar essas opções, né, a gente tem aqui o que seta os valores, né, da memória do médio, memória pequena, memória grande, memória do sensor indutivo e memória do sensor capacitivo. E aí com isso a gente consegue aguardar um certo tempo ali, né, para saber qual peça que é qual. Aí então, ó, como que a gente seta o MM? A gente seta o MM com o MM ligado, ou seja, se ele tiver ligado já anteriormente, ou se o A, que é o sensor reflexivo lá, né, pequeno, para peça pequena, média, quer dizer, para peça média, for detectado, né, e o temporizador não estiver ativo. Isso é a mesma coisa para os outros, né, só que o MP é para pequeno, que é o B, né? É o sensor reflexivo lá é pequeno, né? Tem o grande, que é o C. Tem o sensor indutivo, né? E tem o sensor capacitivo. Aí a gente tem aqui o depois disso, né? Quando a gente vai ficar salvo nesses valores do nosso sistema, né? E aí com isso a gente pode ir ou para o estado 2, 3, 5 ou 7, né? Dependendo do tamanho da peça. E como que a gente faz isso, né? Por exemplo, aqui, ó, vou dar o exemplo para ir para o estado 2, que é a peça pequena. A peça, o MP tem que estar acionado, que é a memória do pequeno, vai ficar salvo esse valor, né? Aí, se não tiver ativo o MG e não tiver ativo o MM, que é o memória médio, e tiver ativo a memória do sensor indutivo e capacitivo, né? E aí com isso a gente vai para o estado 2. No estado 2 a gente vai manter o motor ligado e vai resetar tudo. E aí com isso a gente vai saber já que é uma memória, é uma peça, né, pequena. E aí com isso a gente vai para o estado 8 depois de 300 milissegundos. Isso a gente programou o tempo para ativar lá o atuador. E aí a gente ativa o V1. Ativando o V1 a gente vai atuar o atuador lá pneumático, né? E aí com isso a gente vai incrementar o count P, que é incrementar para peça, né? Aí para ir para o estado do estado 8 até o estado 1, para voltar de novo, né? A gente tem que esperar o Q1 ser ativo. O Q1 é aquele sensor que vai contar a peça na esteira, né? Que indica a presença da peça passando pela, pela aquela descida, né? E é isso. Aí a gente vai aqui, por exemplo, também já para peça média, né? Para peça média, a gente tem que ter o MP ativo, o MM ativo e o MG não tá ativo. E aí os outros dois estão ativos, né? Aí depois a gente reseta tudo e deixa o M ligado, né? Aí depois de 1 segundo e 600 milissegundos, né? Que a gente vai ativar o atuador. E aí vai ativar meio que certinho quando a peça estiver passando por lá. Vai ativar o V2, né? Que é o atuador em si. E vai incrementar o Conte MM. Conte M mais, quer dizer. Aí depois de ativar o Q2, a gente vai para o estado 1 novamente. Aí com isso, a gente, por exemplo, a gente tem também o do grande que é aqui, que é depois de 2,6 segundos. E no estado 7, quando chegar no estado 7, quer dizer que o MSC está ativo e o MMSI não está ativo. E aí quer dizer que isso é peça de plástico. Aí a peça de plástico, a gente vai resetar tudo, né? Ligar a esteira, continuar a esteira ligada, conte mais no N, que é o número de peças plásticas. Aí depois de 5 segundos e 800 milissegundos, a gente vai voltar para o estado 1. E aí, como não tem atuador, né? Ela só vai seguir reto e a gente vai voltar para o estado 1. E aí, com isso, vai contar as peças. E é basicamente isso. Então, aqui no CLP, né, a gente tem a mesma coisa, né? Só que em ladder, né? Como a gente pode ver aqui. Aqui vai zerar os valores de tudo, né? Setar os estados. Aí eu posso mostrar aqui, né? Vou devagarzinho. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu posso responder. Aqui para incrementar, né? A gente pega as bordas de subida dos estados. Aqui são os alarmes, né? Os alarmes eu não coloquei lá na máquina de estados, mas a gente pode representar aqui. Esse alarme, o nosso supervisor ele vai conseguir ler o valor
dos alarmes, e aí com isso mostrar lá no supervisório. E aí com isso, como que funciona o alarme? É, quando esse RP aqui é ativo, a gente vai resetar o alarme. Mas, para a gente setar o alarme, por exemplo, P, a gente tem que vir aqui, ó. Quando o motor estiver ligado e o count P for maior que 4, quer dizer 5, então o alarme P vai setar. Sendo que quando ele setar, a gente vai mostrar lá no supervisório o alarme. E aí, para resetar ele, a gente tem que ativar esse RP. Esse RP a gente consegue ativar lá no supervisório também. E aí é com isso, é basicamente isso, para peça pequena, média e grande. E também de plástico, né? Aqui são as memórias, né? A gente salva os valores do Q1, Q2, Q3 em memórias, né? No Q1, a gente tem aqui o sensor capacitivo. Quando passa para o sensor capacitivo, né, reseta as memórias, quer dizer que uma outra peça entrou. E aqui a parte das animações, lá como a gente pôde ver na nossa demonstração, né, a gente viu que há imagens sendo mostradas conforme certos instantes de tempo. E como que a gente fez isso? Para a peça vermelha, que é a peça pequena, né, a gente usou lá no próprio supervisório incrementações, né, e com isso a gente foi mostrando imagens. Já para as peças média, grande e as peças de plástico, a gente teve que usar isso daqui. E aí, com isso, a gente vai ativar valores, né? Por exemplo, esse Animac 1 quer dizer a imagem 1 da peça média. Animac 2, Animac 3, aí com isso as animações elas vão sendo ativadas e desativadas para mostrar as imagens no nosso supervisório, né? E a gente pode ajustar o tempo um pouquinho como a gente prefere, né? Aí, ó, por exemplo, aqui para peça grande, Animac G1, G2, G3, e é isso. A gente tem 4 imagens para média, 4 para grande e 4 para de plástico. Que é CN aqui, ó, CN3, CN2, e é isso. Basicamente isso. O ladder é esse, e é isso. Qualquer coisa aí vocês podem me deixar nos comentários.